Os estoicos tinham uma crença muito poderosa. Eles acreditavam que uma única semana, só uma semana, de disciplina absoluta poderia mudar tudo. Poderia, de fato, reconstruir uma pessoa de dentro para fora. E é exatamente nisso que vamos mergulhar agora. Um desafio de 7 dias para se tornar irreconhecível. Sabe, existe um momento silencioso na vida de muita gente, em que alguém se olha no espelho e simplesmente sente uma inquietação. Não é sobre dinheiro, não é sobre falta de oportunidade, é aquela sensação incômoda lá no fundo de que se está vivendo abaixo do próprio potencial. Os dias se repetem, os mesmos hábitos puxando para baixo. E essa é a grande questão, não é? A maioria das pessoas talvez até aceite essa estagnação como se fosse normal, mas os estoicos não. Eles viam esse sentimento como um verdadeiro chamado à ação, uma necessidade urgente de um choque de caráter para forjar uma nova realidade. Ok, vamos entender bem isso aqui. A ideia não é uma mudança gradual, lenta, ao longo de um ano. Não, é uma reconstrução radical. A filosofia estoica argumenta que um período curto, mas muito intenso de disciplina pode quebrar padrões antigos e forjar uma versão completamente nova de si. Então, o ponto central é este. Não se trata de ter uma motivação infinita, mas de fazer um experimento. 7 dias. 7 dias de desconforto voluntário para provar um ponto fundamental. O maior sofrimento não vem das dificuldades em si, mas da fraqueza que se tem diante delas. E a boa notícia é que essa fraqueza pode ser treinada. E essa reconstrução, claro, começa por dentro. O primeiro pilar é a disciplina mental e emocional. É sobre dominar o campo de batalha interno, que é onde a maioria das guerras é perdida antes mesmo de começar. E essa citação de Epicteto, ela ilustra perfeitamente o ponto de partida. A energia deve ser focada única e exclusivamente naquilo que está sob nosso controle. Todo o resto é um desperdício de força vital. Simples assim. Agora, olha que interessante essa comparação. Aqui está a primeira disciplina prática: parar de reclamar. Reclamar é, no fundo, entregar o controle. É treinar o cérebro para focar só no negativo, se colocando numa posição de vítima. A mente estoica, por outro lado, faz o oposto. Ela transforma cada obstáculo numa pergunta: ok, o que eu posso fazer agora? E a aplicação disso é bem direta. Quando sentir aquele impulso de reclamar do trânsito, do clima, de qualquer coisa, o treino é pausar, respirar fundo. E, em vez de se lamentar, canalizar essa energia para a única coisa que importa: a próxima ação produtiva. O segundo princípio desse domínio interior é o controle verbal. Falar demais, de forma impulsiva ou só para preencher o silêncio é um vazamento de energia. Pense bem, quem não domina a própria língua dificilmente vai dominar a própria vida. O silêncio estratégico preserva energia e dá um peso enorme às palavras quando elas são de fato ditas. E, por fim, a libertação definitiva, a indiferença ao julgamento dos outros. A necessidade de aprovação é uma prisão. A opinião das pessoas é algo que não controlamos. Ponto. Portanto, sofrer por isso é uma escolha. A verdadeira força nasce quando a autoestima vem do caráter e da disciplina interna e não do aplauso externo. Mas, veja bem, a disciplina mental precisa de uma base sólida. E para os estoicos, essa base era o corpo. Eles sabiam que um corpo fraco leva a uma mente frágil, que a força mental nasce do esforço físico. É por isso que o segundo pilar é forjar o corpo como a fundação de um caráter inabalável. Marco Aurélio nos lembra de algo crucial. O propósito não é encontrado no conforto. A cama quentinha é boa, claro, mas o conforto em excesso enfraquece. O caráter é moldado no momento em que se escolhe o dever em vez da facilidade. E a primeira ação física é dominar a manhã. Acordar antes do sol não é sobre produtividade, é sobre controle. Naquele silêncio da madrugada, antes que o mundo exija qualquer coisa, a primeira vitória do dia é conquistada. Isso estabelece um tom de domínio, de intenção, que se espalha por todas as horas seguintes. O treinamento diário é o próximo passo. E, de novo, não se trata de estética, mas de forjar o caráter. Cada repetição, cada gota de suor é uma conversa silenciosa com a própria mente, ensinando a ela a não fugir do desconforto. Um corpo que aprende a suportar o esforço físico voluntário constrói uma mente que pode suportar as dificuldades da vida. O conforto em excesso cria fragilidade. Os estoicos combatiam isso com o desconforto voluntário.
Um banho frio, uma comida simples, menos luxo. Cada um desses pequenos atos é um treino que prova a mente que ela não é escrava das sensações. Isso cria uma resiliência que dinheiro nenhum pode comprar. Com a mente e o corpo sendo forjados, chegamos ao pilar final, a ação deliberada. É aqui que a resolução interna se traduz em realidade externa. É onde o caráter deixa de ser só uma ideia e se torna um fato concreto. Sêneca nos dá a chave para a ação. O medo é quase sempre uma ilusão. A mente exagera os obstáculos. Ela cria cenários catastróficos. A ação, por outro lado, a ação revela que aquele monstro que a gente imaginou era, na verdade, bem menor na realidade. O treino prático para isso é simples: enfrentar algo difícil todos os dias. Aquela conversa que foi adiada, a tarefa que está sendo evitada. Fazer isso diariamente é um exercício de coragem. Cada vez que um pequeno medo é enfrentado, a autoconfiança cresce e a identidade de alguém que resolve problemas se solidifica. E aqui chegamos ao fundamento de tudo: cumprir as promessas feitas a si. Cada vez que uma promessa interna é quebrada, vou acordar cedo, hoje eu vou treinar, o autorrespeito vai sendo corroído. Cumprir essas pequenas promessas diárias é o que reconstrói a confiança fundamental. É a base sobre a qual toda disciplina é erguida. Então, o que acontece quando o domínio da mente, a disciplina do corpo e a consistência da ação se unem? A transformação se torna inevitável. E não é só uma nova rotina, não, né? É uma reconstrução mental completa. Em resumo, o plano de reconstrução se concentra nestas ações cruciais. Ao longo de 7 dias, esses hábitos, quando praticados com disciplina absoluta, podem mudar a postura, o olhar, a energia de uma pessoa. Deixa-se de parecer alguém perdido e passa-se a ser alguém no controle. E tudo se resume a esta reflexão final. O estoicismo não muda o mundo com teoria, muda com prática. Em 7 dias, o mundo lá fora vai continuar exatamente o mesmo. A grande questão é: a pessoa que o encara será a mesma? Quando essa mudança acontece por dentro, a transformação por fora se torna irreconhecível.